Fala galera, tudo bem com vocês? Mais uma vez estamos juntos aqui no nosso canal EBD para Todos e nós estamos juntos para trazer aqui mais uma lição abençoada para você. E essa semana nós estaremos estudando aqui juntos a lição de número 12. Já estamos chegando perto aqui dos encerramentos e lição maravilhosa que nós iremos tratar hoje. A lição de hoje nós falaremos sobre Esdras e Neemias combatem o casamento misto. Então, olha gente, é um tema bastante importante, bastante interessante e eu quero convidar você para estar junto comigo aqui abordando esse tema ou abordando aqui a questão desta temática de hoje. Em primeiro lugar, eu quero apresentar para vocês aqui o que vem a ser, nós iremos abordar dentro da temática aqui desta lição, o que vem a ser o casamento misto. Essa é a primeira abordagem aqui. A segunda abordagem é pecado casar-se nesta modalidade? Então, em terceiro lugar aqui, Deus condena o casamento com pessoas estrangeiras? Será que Deus condena? Em quarto lugar, quais as consequências do casamento com pessoas de outras nacionalidades? Em quinto lugar, o que seria hoje o casamento místico? Primeiro, se trata de nacionalidade e segundo, ou se trata aqui de religiosidade. Então, quero te convidar aqui para mais essa lição maravilhosa. Vejo você agora. Então vamos lá, voltando aqui com você, vamos entrar aqui em mais essa lição maravilhosa, falando a respeito do casamento misto. E dentro aqui desse assunto hoje nós aprenderemos esses temas aqui que nós citamos para você. E eu gostaria aqui de, em primeira mão, já está lendo um texto aqui na Bíblia Sagrada, onde nós iremos falar sobre a proibição do casamento misto, né? Que foi aí uma proibição que Deus colocou ao seu povo tirado ali do Egito, um povo que construiria uma nova história, seria uma nova nação que saiu ali de pessoas que vieram, pessoas que moravam ali no deserto, que eram nômades, que não tinham uma tradição igual às outras nações. Então Deus agora começa a ensinar esse povo através de Abraão, Isaac, Jacó, José, e agora vence Moisés. E Moisés agora, através das leis, né, das tábuas das leis, começa agora a passar para esse povo uma ética, um costume, uma lei, né, que Deus ali colocou para que eles viessem se tornar uma nação. Então, por isso que nós vamos entender aqui nessa temática de hoje a respeito dessa proibição do casamento misto. Então, olha só, nós vamos estar lendo aqui esse texto e você vai prestar bastante atenção porque Deus proíbe o casamento misto do povo judeu, do povo de Israel, com as outras nações, pois eram tantas outras nações que perseguiam ali o povo de Israel, que não ajudaram quando o povo de Israel saiu do Egito ou quando eles estavam ali em quase 500 anos ali cativo no Egito, né? Então você vai ver aqui porque Deus proíbe o casamento misto entre o seu povo e os pagãos ali. Vamos lá, vamos ler aqui. Nós estamos aqui em Deuteronômio, aqui na Torá. Nós vamos ler aqui o capítulo de número 7, a partir do verso 1, ele diz assim, ó: quando te levar o Eterno, teu Deus, à terra a qual tu vais para herdá-la, e lançar fora muitas nações de diante de ti, o Iteu, o Girgazeu, o Emorreu, o Cananeu, o Perizeu, Eveu, o Jebuseu, 7 nações numerosas e mais fortes que tu. Olha, a primeira coisa que nós vamos ver aqui
é a questão dessas nações que dominaram as terras aonde ali Abraão tinha comprado juntamente com seus filhos Isaque e Jacó. As terras que eram de Abraão, Isaque e Jacó, elas tinham sido apossadas ou dominadas por 7 outras nações, grandes nações que se apossaram daquelas terras. Então aquelas terras não eram deles, aquelas terras eram do povo de Israel, do povo judeu, do próprio Abraão, do seu filho Isaque e do seu neto Jacó. Então você vai ver aqui por que que Deus manda ali ou coloca essa ordenança para que o povo não se misturasse com essas nações, porque essas nações eram nações pagãs que adoravam ídolos e que não colaboravam, né? Não colaboravam com o povo de Israel, pelo contrário, eles queriam, na verdade, exterminar Israel para que eles não viessem possuir as suas terras, para que eles não viessem cobrar aquelas terras que pertenciam a eles por herança. Então vamos ver aqui, aí ele diz assim, ó, no verso 2, e darás o Eterno teu Deus diante de ti, e tu as ferirás, tu as destruirás totalmente, não farás aliança alguma com elas, e não lhes darás pousada na terra, e não te aparentarás com ela, tua filha não darás a seu filho, e a sua filha não tomarás para teu filho, porque desviarás teus filhos de me seguir, servirão a outros deuses, e crescerás a ira do Eterno sobre vós, e te destruirás depressa. Mas assim fareis com elas, seus altares derrubareis, suas mitzvots quebrareis, suas árvores idolatradas cortareis, e seus ídolos queimareis no fogo. Então, olha só aqui, nós já temos aqui o porquê que Deus proíbe esse casamento misto, ou a mistura do povo judeu com essas nações, com essas 7 nações que se tornaram inimigo do povo judeu, do povo de Israel, do povo de Deus. Então nós já sabemos aqui qual o sentido aqui dessa questão aqui, dessa obrigatoriedade por lei, dessa lei de Deus de não se misturar com outras nações. A questão aqui que nós vamos ver era mais porque Israel estava se tornando agora, crescendo, se desenvolvendo como um povo e se tornando uma nação. Para que não houvesse uma obstrução nesse crescimento, Deus proíbe o seu povo de se misturar com essas nações. Mas no decorrer da história, nós vamos aqui abordar alguns sentidos aqui toda essa história de Israel. Nós vamos ver aqui que nem sempre foi assim e não continuou também dessa mesma forma, porque antes aí o povo de Israel, o povo judeu já havia uma problemática lá desde o Gênesis, desde lá do capítulo 6, né, nós já vamos ver essa dificuldade aqui do povo de não se misturar com outras mulheres ali. Nós vamos ver ali no capítulo 6, né, nós vamos abordar aqui no capítulo de Gênesis, né, quando no capítulo 6 ali, no verso 2 em seguida, quando os filhos de Deus, né, os filhos de Deus viram as filhas dos homens, aqui não está falando a respeito de anjos, de homens, de anjos e homens humanos, de carnais, ele está falando aqui daqueles que verdadeiramente seguiam, adoravam a Deus, e daqueles que não adoravam. Então aqueles que adoravam a Deus, que seguiam essa linha de adoração a Deus, que mantiveram a adoração a Deus como seu pai, né, ali manteve, pois o primeiro casal, Adão e Eva, eles mantiveram juntamente com um dos seus filhos, aquele que foi morto por Caim, Abel,
mantiveram juntamente agora com o que nasceu Sete a adoração a Deus. Mas porém os outros saíram fora ali, deixaram de adorar a Deus. Mas esses filhos de Deus que adoravam a Deus, eles acabaram se envolvendo com as filhas dos homens. E dentro desse envolvimento, nesse inteirinho aqui, nasceu os gigantes, esses homens aqui que nós vamos estudar, que nós vamos falar a respeito deles. Eteus, Eveus, Amorreus, Gigazeus, Perizeus. Por causa desse envolvimento lá do Gênesis capítulo 6, veio nascer esses homens que foram os problemáticos aí, que tocaram o terror no povo de Deus ali. Os gigantes, o próprio gigante Golias e os demais aí que lutaram contra o povo de Israel. Então, por que Deus proíbe esse casamento misto? Por causa dessas coisas que tinham acontecido e continuam acontecendo desde o começo, desde Gênesis. Nós vemos aqui também uma parte do próprio Abraão. Abraão, ele acabou se envolvendo com uma egípcia, com Agar. Ele teve seu filho Ismael, e dos ismaelitas de Ismael nasceu os árabes. Então, que hoje há essa discussão, esse debate, né? Esse debate sociológico, esse debate de nacionalidade, de quem adora quem é filho de quem, de Sarai, na verdade, né, dá Agar como mulher para Abraão, e Abraão ali teve um filho com Agar que se tornou aí esse motivo dessa briga entre essas nações ali. Mas vamos lá, vamos aqui, seguindo aqui a nossa lição, e nós vamos entrar aqui abordando esse tema tão importante. Então, a lição de hoje, nós estamos tratando a respeito, para você que está chegando, Esdras e Neemias combate o casamento misto. Então nós vamos ver aqui o texto áureo. Antes de eu ler aqui o texto áureo, né, aqui dentro aqui da lição, essa lição bastante significativa, bastante emotiva, então faz com que a gente acaba deixando um pouquinho de lado algumas coisas, mas nós vamos aqui voltar. Gostaria de convidar vocês aqui, mesmo que já no meio aqui da nossa videoaula aqui, gostaria de te convidar para estar nos acompanhando aqui, para estar nos prestigiando aqui com a sua presença. Se você puder, deixe o seu joinha. Se você até agora se manteve aqui conosco, se você está aqui assistindo esse vídeo até agora, eu gostaria de pedir que você deixe o seu joinha aqui. Se você gostou dessa videoaula, aqui do ladinho aqui tem um sininho e você pode estar clicando nele aí, pois as aulas que nós estivermos postando, ela vai ser aí direcionada para você. E também tem aqui em cima aqui, gente, tem o cards aqui em cima aqui, aonde as outras aulas passadas nós também deixamos aqui por sinal aqui, para que você possa voltar lá atrás e ver as aulas passadas aí, as aulas que você acabou perdendo. Então você pode estar recuperando aqui as aulas perdidas aqui nos nossos cards. Então, por favor, deixe o seu joinha. Se você puder também e quiser nos ajudar para que nós possamos estar aqui continuamente, se inscreve no canal aí, nos ajude a estar crescendo mais o nosso canal aqui, pois nós precisamos da sua ajuda, precisamos da sua cooperação aqui juntamente conosco, beleza? Então vamos lá, vamos entrar aqui no nosso tema de hoje, que na verdade, já entramos de cabeça aqui e vamos dar continuidade aqui no nosso tema de hoje, que é o casamento misto. Mas eu falei aqui que nós temos 5 pontos aqui que nós iremos abordar. O primeiro é o que vem a ser o casamento misto. Então, nós queremos abordar aqui qual que é o sentido desse, o que é o casamento misto. Mas vamos lá, segura um pouquinho aí, só mais um segundinho, segura aí. Texto áureo para nós fecharmos aqui dentro da temática da lição, pois abordamos aqui uma lição, né? Então nós precisamos sempre estar aqui cuidando para que não saia fora aqui do padrão aqui da nossa lição, tá bom? Mas vamos lá, texto áureo aqui para você poder acompanhar comigo, está em 2 Coríntios capítulo 6, verso 14, que diz assim, ó: não vos prendais a um jugo desigual. Tome cuidado com isso. Nós vamos falar a respeito dessa questão de religiosidade e religião
e não religião, vamos dizer assim, na questão da religião e na questão do sentimento, do coração, do amor, como assim muitos, né, acabam casando-se ou se envolvendo com uma pessoa que não é da mesma fé, que não pertence à mesma igreja, mas porque essa pessoa se apaixonou, essa pessoa acabou amando essa pessoa, né, essa pessoa que não é da mesma fé, mesmo que ela seja do mundo, ela acabou se apaixonando por ela e casando com essa pessoa. Será que é pecado você se apaixonar por uma pessoa que não é da mesma fé, uma pessoa que é lá do mundo, uma pessoa pagã? Será que há um pecado nisso? Nós vamos falar, mas vamos lá. Então, o jugo desigual, não vos aprendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? Então há um conselho paulino aqui a respeito de casamento, com pessoas que não é da mesma fé, pois nós sabemos aí que muitas pessoas cristãs, muitas pessoas que eram da igreja, que faziam a obra de Deus, estavam na obra, trabalhavam, mas porque o seu coração se apaixonou por uma pessoa que não era da igreja, que não era da mesma fé, da mesma religião, da mesma crença, ele acabou se casando com ela e acabou deixando a sua fé e indo para o mundo, se tornando agora um desviado da casa de Deus, ou desviado do próprio Cristo, sai da presença de Deus e vai para o mundo. Por quê? Porque deixou-se levar pelo coração. Será que é pecado? Será que isso é mal? Será que isso é um problema? Então nós vamos falar sobre isso. A verdade prática diz assim: o lar foi instituído por Deus para ser uma bênção, desde que seja observado a orientação divina à sua formação. A Bíblia vai dizer lá em Provérbios que a mulher sábia edifica a sua casa, enquanto a tola destrói com as suas próprias mãos. Então, quando aí eu falo na questão não somente a mulher, mas também o casal, tanto o homem quanto a mulher, quando eles são sábios, eles edificam a sua casa, por mais que acabem se envolvendo, pois infelizmente o coração, como diz, né? Como diz aí o poeta, não se manda no coração. Eu acredito que o coração do homem, como diz as escrituras, é enganoso. Então o coração do homem prega-se muitas peças, né, no ser humano. Então ela acaba se apaixonando por uma pessoa que às vezes não é da mesma fé e acaba te levando a alguns caminhos errados. Mas infelizmente isso acontece. Mas também tem algo de bom nisso daí. Paulo também vai dizer que no capítulo de número 6 de 1 Coríntios, que acho que é o capítulo 7 de 1 Coríntios, ele vai falar a respeito de que o homem que está casado com uma mulher que não é cristã, ele não separe dela, que ele permaneça, e assim também a mulher permaneça com o homem, porque através da fé desse marido ou através da fé dessa mulher, ele pode fazer com que essa pessoa acabe servindo a Deus, da mesma forma também que essa pessoa pode tirar essa pessoa que é cristã da igreja. Então há esses dois perigos aí no meio desse envolvimento. Então nós temos que ter cuidado nessa questão aqui. Mas vamos lá. Vamos aqui entrar na nossa... Eu não vou estar lendo aqui a leitura bíblica em classe, mas a leitura bíblica em classe você pode estar acompanhando na sua Bíblia Sagrada. Está lá em Esdras, capítulo 9, a partir do verso 1 ao verso 4, que ele vai falar sobre o casamento. Ele vai falar sobre o casamento misto, que quando o povo volta ali, só citando aqui para você se situar dentro do tema, quando o povo volta ali da Babilônia, alguns que voltaram, principalmente sacerdotes, líderes do povo, eles tinham se casado com mulheres ali da Babilônia, mulheres estrangeiras. E isso foi uma ordenança de Deus aqui para com o povo de Israel, para não se envolver com pessoas estrangeiras. Por quê? Porque esses estrangeiros estavam levando ao povo a se desviar de Deus. Então, esse foi
a proibição foi para que eles não se desviassem da presença de Deus. Por isso que não era para se casar com pessoas que não fossem da mesma fé. E o próprio Neemias do capítulo 13, o verso 23, 26, e o 9, o 38, 10, ele vai falar a respeito também desse assunto. Ele vai falar a respeito de que os homens ali se casaram com mulheres, e a ordenança de Neemias foi para que esses homens apartassem as suas mulheres, apartassem porque Deus estava cobrando deles essa postura de se envolver com pessoas que eram estrangeiras. Então, essa foi a questão aqui da discussão e de toda esse tema aqui do casamento misto. Então, Deus proíbe o casamento misto, não foi porque Deus era um Deus maldoso, um Deus sadomasoquista que tinha prazer de ver o homem sofrer, não queria ver o homem feliz no seu casamento, ou não queria que o homem se envolvesse em uma relação feliz, mas a problemática foi na questão de se envolver com pessoas estrangeiras, mas com pessoas que, infelizmente, além de ser estrangeira, eram pessoas que se envolvia com outros deuses que não eram o Deus de Israel. Então havia aqui na lei, na própria lei, uma abertura aqui na questão do casamento misto, sim, pois nós vamos ver alguns exemplos, né? Alguns bons exemplos que trouxeram benéfias para Israel, e como também alguns exemplos que trouxeram mal para Israel. Um deles foi, que eu já citei, foi o próprio relacionamento de Abraão com Agar, que desse relacionamento nasceu Ismael, que desse Ismael veio os ismaelitas, que se tornaram os árabes, né? Que até hoje há essa guerra entre israelitas, palestinos e israelenses, e essa guerra entre eles ali, árabes e Israel. Agora, uma outra questão foi José. José casou-se com uma egípcia. José casou com uma egípcia, e desse relacionamento nasceu-se 2 filhos, e esses 2 filhos, ele entrou ali na linhagem dos 12 patriarcas. Então você vai ver que também teve esse lado bom de José casa com uma mulher egípcias ali, porque José ele foi vendido para os egípcios, né? E com essa venda de José, ele acabou sendo aquele que preservou a origem, né? Preservou o seu povo, porque se não fosse Deus enviar José para o Egito, o povo de Israel tinha morrido, os seus pais tinha morrido ali de fome. O próprio Jacó, né, que era Israel, tinha morrido ali de fome, pois uma grande fome surgiu naquela época, e acabou que muita gente acabou perecendo ali pela fome. Muitos foram para o Egito para comprar alimento, e quem era o governador do Egito? O próprio José. Então, algo de bom aconteceu nesse casamento misto de José, um judeu, com uma egípcia. Então, essa entrada de um egípcio no povo de Israel foi algo bom. Aí nós temos agora um relacionamento do próprio Moisés. Moisés, ele casa com uma mulher cuxita, né, que era ali uma mulher da Etiópia. Então Moisés, ele acabou se casando ali com uma mulher da Etiópia. Então mais um relacionamento ali misto que, porém, deu certo aí na questão. Agora, outros casamentos que acabaram também sendo misto, mas que, porém, trouxe prejuízos, foi o próprio casamento do rei Salomão. Salomão, ele teve 700 mulheres, na verdade, 700 mulheres e 300 concubinas. Teve mais ou menos 1000 mulheres. E essas mulheres,
essas mulheres aqui do rei Salomão acabaram desviando o rei do seu propósito. Então, se Deus tinha um propósito com Salomão na questão do reino, porque Deus deu o reinado para Salomão, porque Deus tinha um projeto na mão de Davi e deu continuidade com Salomão, porém Salomão se desviou ali do projeto de Deus, casando-se com várias mulheres. Sabemos que ele, mesmo que no final da sua vida, ele se arrepende ali, mas foi algo que ele acabou fazendo ali e acabou trazendo prejuízo para o povo de Israel, e muitas coisas ruins aconteceu. O próprio Davi, né? O próprio Davi também, gente. O próprio Davi, só relembrando aqui, que o próprio Davi, ele é filho de um casamento misto, vamos se dizer assim, né? Na verdade, ele é neto de um casamento misto, pois nós vemos a história ali de Ruth, né? A própria Ruth, que era de uma linhagem que não era de Israel, avó ou bisavó de Davi, e ela se casou-se, né? A Moabita se casa ali com Boaz e acaba se tornando, entrando na linhagem do próprio Jesus Cristo. Então, nós temos aqui outro casamento misto que acabou sendo benéfico para o povo de Israel. E nós temos também um outro casamento misto, ou uma outra pessoa que entra ali, entra na linhagem, né, na linhagem do povo de Israel, que foi aquela prostituta, caracterizada ali como prostituta, Raabe, que ela tem um papel fundamental ali na história de Josué, ali quando Josué mandou os espias para espiar a terra que seria dado por herança, né, que seria a herança de Israel, do povo judeu. E quando eles vão ali, os dois espias que vão ali ou pelas pessoas ali daquela cidade. Então, nós temos aqui dois exemplos maravilhosos aqui de casamentos mistos que foram benéficos, e temos alguns exemplos, gente, de casamentos mistos que foram prejudiciais. Nós vamos falar também de um casamento misto ali, de um casamento misto que aconteceu ali em Malaquias. Malaquias também vai falar sobre esse casamento misto. Nós vamos aqui pegar aqui o texto aqui de Malaquias. Malaquias no capítulo 2, que fala sobre a desobediência do povo de Deus, a partir do verso 11, ele diz assim, Malaquias, capítulo 2, a partir do verso 11, diz assim, ó: o povo de Judá tem sido infiel a Deus, e o povo de Israel e os moradores de Jerusalém fizeram coisas nojentas. O povo de Judá profanou o templo que o Senhor ama, e os homens casaram com mulheres que adoram ídolos. Que o Senhor expulse do nosso país as pessoas que fazem isso, sejam quem forem, mesmo que apresente ofertas ao Senhor Todo-Poderoso. Existe outras coisas ou outra coisa que vocês fazem, gemem e choram, cobrindo de lágrimas o altar de Deus, porque ele já não aceita mais o sacrifício que vocês oferecem. Então, olha só aqui, Malaquias falando aqui, tratando a respeito, gente, essa passagem de Malaquias, ele vai falar justamente a parte da liderança do povo de Israel, que acabou se envolvendo aqui no período de Malaquias, essa volta aqui, né, que eles estavam novamente voltando aqui do cativeiro para reconstruir, ou já estavam, né, reconstruído a cidade, já tinham reconstruído, e agora era uma reconstrução, uma reconstrução moral. Eles tinham reconstruído fisicamente, né, ali a cidade, tinham reconstruído o templo, tinham reconstruído, retomado a vida cotidiana do povo, mas agora era uma reconstrução na questão religiosa e na questão moral. E aqui os próprios líderes estavam também com a vida toda desconcertada, porque eles mesmos estavam pecando contra Deus com os seus relacionamentos com mulheres que eles adoravam a Deus, ou se adoravam a Deus enquanto as suas esposas
elas faziam sacrifício a outros deuses. Assim como o caso, como nós já citamos aqui, o caso de Salomão, que Salomão casou-se com 700 mulheres e 700 esposas, princesas e também 300 concubinas, e essas mulheres do próprio Salomão faziam a mesma coisa, faziam adoração aos deuses, aos outros deuses, queimava filhos, oferecia seus filhos em sacrifícios a Moloque, a outros deuses, e era uma coisa que Deus abominava. Então, por isso que Deus sempre proibiu esse casamento misto, não por causa do relacionamento amoroso, não por causa do amor, porque Deus foi quem criou, Deus foi quem deu aí o ser humano em casamento um ao outro, pois Gênesis, o capítulo 3, se não me falha a memória, capítulo 2, ele vai falar sobre e deixarás o homem, né? O próprio, na verdade, foi o próprio homem que diz essa frase, mas logicamente inspirado por Deus, e deixará o homem a sua casa, a casa dos seus pais, e se ajuntará à sua esposa, e ambos serão uma só carne. Então, o projeto de Deus foi sempre que o homem se tornasse juntamente com sua esposa uma só carne. Mas dentro aqui da questão religiosa, da questão moral, da questão social e da questão religiosa, havia essa diferenciação para que o homem não se afastasse de Deus. Deus proíbe que o homem se relacionasse com mulheres ou mulheres se relacionassem com homens que não adorassem a Deus. Então, olha só que coisa interessante aqui. Mas vamos lá, gente, vamos aqui. Vamos falar aqui do casamento misto aqui, né? Esdras e Neemias. Depois do cativeiro, quando Esdras, só voltando aqui, né, para nós já ir para os encerramentos aqui, mas depois do cativeiro, quando Esdras ouviu que alguns dos remanescentes tinham se casado com mulheres estrangeiras, ele rasgou suas vestes, puxou alguns dos cabelos de sua cabeça e barba e se prostrou com o rosto em terra, totalmente horrorizado. Isto foi seguido por um tempo de luto nacional e arrependimento. Está lá em Esdras, capítulo 9, do 9, verso 10. Apenas alguns anos mais tarde, Neemias descobriu que alguns judeus haviam se casado com mulheres cananeias. Ele argumentou com eles, pronunciou uma maldição sobre eles, atingiu alguns deles e puxou seus cabelos, chamando as suas ações de grande mal. Está em Neemias, no capítulo 13, verso 23 a 29. Um dos sacerdotes havia se casado com a filha de Sambalate. Esse foi também um dos grandes erros que aconteceu ali. Um dos sacerdotes casou-se, né, se familiarizou com esse Oronita, né? E acabou casando com uma das filhas de Sambalate, um dos principais inimigos de Neemias no projeto da reconstrução dos muros de Jerusalém, que está em Neemias capítulo 4, verso 1 a 5, e acabou colocando esse próprio Sambalate ali para habitar no lugar aonde se guardavam as ofertas. É como se você dizer assim, olha, vamos colocar o ladrão para cuidar das riquezas. Vamos dar oportunidade para o ladrão cuidar das riquezas. Então, olha só o que aconteceu, olha só o que tinha acontecido no meio do povo aqui. O próprio inimigo do povo estava dentro da casa aonde se guardava as riquezas ali. Então, gente, olha só quanta coisa errada o povo estava cometendo. Por isso que Deus sempre proibiu essa questão aqui do casamento misto. Então vamos lá, para nós entrarmos aqui para o Novo Testamento, mas só para nós nos ressachar aqui a questão, o que vem a ser, né? Nós já falamos sobre isso, mas só para fecharmos aqui a questão, o que vem a ser o casamento misto. O casamento misto, na verdade, é como alguns, ou né, uma certa maioria, sabe que é uma mistura. Misto quer dizer que é uma mistura, uma miscigenação de pessoas estrangeiras com pessoa de uma nacionalidade. Então há essa mistura, mas não fica somente na questão de nacionalidade
também numa questão de religiosidade. Então, havia essa questão de castas, né? Lá na própria Índia ainda existe essa questão de separação de castas. Aquele que é de casta tal, ele não pode se casar com uma de outra casta. Então, há essa separação entre as castas. E aqui na questão judaica também existia essa questão de o judeu não casar com o estrangeiro, o judeu não casar com um estrangeiro que esse estrangeiro não adorasse a Deus. Se ele se convertesse ao judaísmo, ele até poderia se casar com uma das filhas de Israel, porque as filhas, segundo eles, segundo a tradição, as mulheres elas dão continuidade à família judaica, é a mulher que dá continuidade. Aí se no caso a mulher é judia casar com um homem não judeu, os seus netos ele continua sendo judeu, porque assim esse homem se converteu ao judaísmo. Agora, se no caso a mulher não for judia casar com um homem judeu, os seus netos, esses não será judeu, porque a linhagem judia ela sai da mulher, segundo a tradição dos judeus aí. Mas então o que vem a ser, seria essa miscigenação, essa mistura entre uma nação e outra. Hoje, gente, hoje o que mais dá é casamento de pessoas estrangeiras. Hoje o que mais tem no Brasil é a miscigenação de culturas. Então, no Brasil existe várias culturas, nós mesmos, a minha cultura mesmo, ela é miscigenada, então nós temos na nossa família italianos, africanos e outras, né, e português e tudo misturado aí. Então há essa miscigenação aí, nós não somos de uma família pura, né, mas eles ainda têm essa tradição de manter a pureza familiar, eles têm esse cuidado aí. Então miscigenação significa esse casamento misto, essa mistura. É pecado casar-se nessa modalidade? Então vamos lá. Primeiramente, por que Deus proibiu esse casamento misto? Então nós lemos lá em Deuteronômio, falando por causa da questão de desviar o povo da presença de Deus, tirar o povo do chamado de Deus, pois muitos se desviaram hoje, muitos judeus aí se desviaram, acabaram se afastando ali do plano divino, do plano de Deus. Então, por isso que Deus proibiu esse casamento. Então, pecado não seria uma forma ali melhor de dizer você se casar com uma pessoa de uma outra nação, pois nós hoje, como Igreja de Cristo, nós temos essa questão de você ser uma pessoa de um país, você casar com uma pessoa de um outro país, mesmo essa pessoa sendo estrangeira, mas se ela corrobora da mesma fé, se ela faz parte da mesma fé, acredita no mesmo Deus que você, então eu acho que não há um pecado de você casar com essa pessoa porque ela é estrangeira, porque ela é de um outro país, de uma outra cidade, ou assim seja. Ela creu, ela acredita, ela serve o mesmo Deus, então não há problema nenhum do casamento misto entre pessoas de outras nacionalidades. Terceiro aqui, Deus condena o casamento com pessoas estrangeiras. Então, nós já vimos aqui, foi por causa dessas 5 nações que Deus proibiu. Ele fala aqui, os heteus, girgazeus, amorreus, cananeus, perizeus, heveus, jebuseus. Essas nações aqui foram os inimigos de Deus, inimigos ali dos israelitas, tanto que eles saíram ali, né, e impediram que o povo passasse pela terra deles ali. Então, por isso que Deus não quis que esse povo se misturasse com o povo de Deus. Tanto também que eles estavam ali se apossando da terra que era do povo judeu. E até hoje há essa briga, né? Há essa briga pela aquelas terras ali na Palestina. E o outro ponto aqui, o quarto ponto, quais as consequências do casamento com pessoas de outra nacionalidade? Então, primeiramente, a primeira coisa aqui é, como nós já falamos, essa miscigenação, né? Como o Brasil, que
introduziu esse emaranhado de cultura afro, a cultura portuguesa, a cultura italiana, essas culturas indígenas, pois o Brasil é um país considerado um país indígena, né, que foi colonizado, canonizado por portugueses, colonizado por portugueses. Então, o nosso país ele é um país de cultura indígena, mas que agora superou, né, as culturas de outras nações, outros povos, acabou superando a cultura indígena. Então, nós temos aqui hoje no Brasil portugueses, italianos, japoneses, chineses, coreanos, alemães. Nossa, nós temos colônias alemães no próprio sul do país, temos colônias japonesas no próprio São Paulo, né? Na capital, ali no centro de São Paulo, nós temos ali uma colônia ali que é só de japonês, né? Orientais e italianos, né? Em outros lugares. Então, você vê que miscigenado mesmo a cultura no nosso país. Então, o nosso país é o que mais abraça estrangeiros e muitos que casaram com estrangeiros. Os africanos, então, sempre vêm e tem muitos ainda no Brasil, né, que vieram de outros lugares, estão aqui no Brasil morando. Agora está vindo também, né? Está vindo também do próprio Oriente Médio ali, né? Árabes também tem, árabes, os próprios judeus, né? Tem muitos judeus no país. Então, gente, é uma cultura, vamos dizer assim, o país é aberto às culturas ali. O próprio Estados Unidos também, né? Tem lugares ali que é só bairros que são só de judeus, né, ortodoxos e outras coisas mais aí que nós sabemos. E o último ponto aqui, o quinto ponto, é o que seria hoje o casamento misto. Então nós vamos abordar rapidamente aqui para nós encerrarmos. Primeiro, se trata de nacionalidade ou se trata de religiosidade. Então, na questão do Novo Testamento, que nós iremos falar aqui já, encerrar aqui, casamento misto no Novo Testamento. O Novo Testamento é igualmente claro: não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade há entre a justiça e a iniquidade, ou que comunhão há da luz com as trevas, que harmonia entre Cristo e o maligno, ou que união do crente com os incrédulos, que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos, porque nós somos santuários de Deus viventes, do Deus vivente, como ele próprio disse: habitareis e andareis entre eles, sereis o seu Deus e eles serão o meu povo. Segundo Coríntios, capítulo 6, verso 14 a 16. Então, olha só que coisa interessante aqui, nós já entendemos aqui a questão desse casamento misto aqui, mais nessa questão agora do Novo Testamento, mais de uma questão religiosa, tá? Então, a questão aqui mais do Novo Testamento não é nem tanto mais de uma questão nacional, de nacionalidade, de culturas de outros países, mas uma questão agora de uma cultura celestial, de uma cultura divina, pois que associação há entre trevas e luz? Então não tem como se associar luz e trevas. Então, primeiro ponto aqui que nós entendemos aqui: quanto Paulo deu instruções àqueles que estavam casando com incrédulos, 1 Coríntios 7:12, 16, ele não estava endossando o casamento misto. Em vez disso, ele estava dando conselhos para aqueles que se tinham tornado crentes depois do casamento, mas cujos cônjuges permaneciam incrédulos. Então, logicamente que nós sabemos que muitos ali, né, um dos discípulos de Paulo, ele era até, a sua mãe era casada com um judeu, né? A sua mãe era grega, o seu pai acho que era grego e a sua mãe era judia. Eles eram casados. Timóteo, o próprio Timóteo, ele tinha essa dupla nacionalidade. Ele era judeu e, ao mesmo tempo, ele era grego, porque o seu pai era grego ali. Então havia, e ele teve que se
a fazer ali o processo de circuncisão, porque senão ele não podia entrar ali. Então você vê que já havia essa miscigenação ali naquele período. Então Paulo fala a respeito aqui daqueles que tinham casado, que eram cristãos que tinham casado com pessoas ali não cristãos. O conceito de jugo desigual, ele vem de Deuteronômio 22:10. Não levarás com juntas de boi e jumentos. O boi era um animal limpo para os judeus, mas o burro não era. Deuteronômio 14:1 e 8. E seria errado juntá-los. Além disso, eles têm duas naturezas opostas e nem sequer trabalham bem juntos. Seria cruel uni-los. Da mesma forma, é errado para os crentes se colocarem em jugo desigual com os incrédulos. Então, olha só aqui o significado aqui desse jugo desigual. Então, o jugo desigual era algo que carregava, colocava sobre o boi e ele acabava puxando aquele jugo quando ele arava a terra. Então, não tinha como você colocar aquele jugo sobre o boi, sendo que você colocava dois animais de naturezas diferentes, um boi e um jumento. Logicamente que o boi sempre será mais forte, mais robusto do que o jumento. O jumento ele tem uma capacidade, uma força, mas não se compara com a força e a grandeza do boi. Então haveria ali uma discrepância entre os dois. Então por isso que o jugo desigual não pode ser aceito, porque se a pessoa ela acaba sendo desigual à outra, um vai puxar para o lado do outro. Haverá essa discrepância aí entre um puxar para um lado e o outro puxar para o outro. Logicamente que nós sabemos que Deus ele é capaz de fazer um milagre. Deus é capaz de tornar os dois animais compatíveis, porque Deus ele é estrategista, ele sabe fazer do inesperado aquilo que é esperado. Então, Deus ele pode agir em fazer uma pessoa do mundo se tornar cristã, porque ele se casou com uma cristã. Assim Paulo fala no capítulo 7 aqui. Agora, isso é uma regra? Não, é uma exceção. Então, isso não é uma regra, isso é uma exceção que pode vir a acontecer. Então, não se pode dizer assim que não se pode aconselhar um casal ou um jovem ou uma irmã ou irmão a sair da igreja, ir para o mundo para se relacionar com uma pessoa lá para que ela traga essa pessoa para a igreja. Não, pelo contrário, você deve aconselhar, você como líder, aconselhar essa pessoa a se casar com uma pessoa que seja da mesma fé, porque a probabilidade de dar certo é quase que 100%. Eu falo quase que 100%, porque tem muitas pessoas que casam também, gente, na fé, mas essas pessoas acabam se desviando, indo para o mundo. Os dois ainda. Então, fechando aqui esse ciclo, nós entendemos aqui que casar com pessoa um jugo desigual, ele é uma regra? Não, é uma exceção que pode vir a dar certo. Eu conheço um pastor, hoje, pastor, amigo, que ele não se casou com essa moça, pelo contrário, ele namorou com essa moça, só que essa moça levou ele para a igreja, na verdade, foi isso que aconteceu. Ele estava no mundo das drogas, isso, né? Conheci ele na época e o que aconteceu? Ele acabou, essa moça da igreja, que era dos jovens, né? Fazia parte dos jovens, acabou namorando com ele, trouxe ele para a igreja, só que quando ele veio para a igreja, essa moça largou dele, mas só que o bom que ele permaneceu na igreja. Então não chegou a casar, casou com outra mulher hoje, né? Hoje ele é casado com outra mulher, mas serviu-se de um cunho para trazer ele para a igreja, esse relacionamento dessa jovem com esse pastor hoje. Mas isso pode acontecer sempre? Não, isso nem sempre vai acontecer. Talvez muitos relacionamentos que se relacionam com pessoas do mundo acabam indo para o mundo. Quase que raramente eles conseguem trazer essas pessoas do mundo para a igreja. Então, não pense que isso é uma regra, que não é. Isso é uma exceção que pode acontecer porque Deus às vezes tem um propósito dentro disso. Amém? Então, gente, vamos encerrando aqui.
tá? Vamos encerrando aqui, não vamos mais para frente, mas eu quero aqui agradecer você que chegou até aqui e que Deus possa te abençoar, você que ainda não se casou, você que ainda tem o sonho de casar, então que você possa pedir a Deus que direcione a sua mente no seu casamento. Se essa pessoa está na igreja, que Deus possa te abençoar para que o seu casamento seja uma bênção. Mas se no caso acontecer essa raridade de você casar com uma pessoa que não seja da mesma fé, que esteja lá no mundo, que Deus possa trazer essa pessoa para a igreja. E para aqueles que são casados, que os seus maridos ou as suas esposas não são cristãs, estão no mundo, orem para que Deus possa trazer essas pessoas para ele, porque a Bíblia diz que a mulher sábia edifica a sua casa, enquanto a tola destrói com as mãos. Então isso serve para a mulher e para o homem. O homem sábio também, ele edifica a sua casa, enquanto o tolo destrói com as suas mãos. Então que Deus possa te abençoar e não se esqueça, deixa o seu joinha aí, se você puder, se inscreve aqui no canal e vamos aí para frente, que atrás aí, gente, nós vamos estudar mais uma lição na próxima. Deus abençoe e a paz do Senhor.